A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Igreja, isso é a igreja de Jesus, é trazer o céu à terra, é vivermos em família, é compartilharmos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é um novo pensar. E lembrando que semana que vem nós temos nossa revisão de vidas, amém? Dia 29 no sábado, revisão de vidas é um tempo que nós dedicamos a Deus. Se você não foi para o revisão de vidas, você precisa ir, porque lá nós vamos descobrindo e vai ficando muito claro acerca da nossa identidade, do nosso propósito, da nossa missão de vida, daquilo que Deus tem para nós. Vai ser semana que vem, então separe, dedique esse tempo para Deus. E essa semana que antecede a revisão de vida, semana de santificação, de oração, de jejum. Amanhã, às 6 horas da manhã, nós vamos estar aqui juntos no presencial e também no online, orando, clamando, né? E sexta-feira, o nosso tempo com Deus. Tempo de mergulharmos juntos mais uma vez na presença do Espírito Santo pelo novo de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Feliz em vê-la também, viu, minha irmã? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero compartilhar essa palavra cujo tema é um novo pensar. É uma batalha que nós enfrentamos diariamente sobre pensar a maneira de Deus. Pensar à luz da palavra de Deus. É uma batalha que nós travamos na nossa mente. Porque muitas vezes são anos pensando de uma maneira. E quantos já descobriram que muitas vezes pensaram errado ou equivocadamente a respeito de algo? Né? Eu já pensei muitas coisas equivocadas, que não eram exatamente assim. Eu pensei, por exemplo, que casamento era uma instituição falida. Não vou perguntar quantos já pensaram isso, mas eu pensei, a pecadora que pensou, né? Que casamento era uma instituição falida. Eu pensava que viver isolada e sozinha era melhor do que conviver com outras pessoas, já que pessoas são falhas, pessoas decepcionam. Mas a beleza da vida está no relacionamento. Deus nos criou para viver em comunidade, para nós nos relacionarmos, amém? Mas eu pensava muitas coisas. Eu pensava que homem era tudo igual, que não prestava. Eu pensava, ainda que nas famílias nós percebamos muitas coisas semelhantes, mas ninguém é igual. Quantos homens aqui são diferentes, únicos e valorosos? Diga amém. E eu pensava muitas coisas equivocadas. Eu pensava que eu tinha nascido para ser infeliz. Eu pensava que eu tinha que me acostumar com aquela vida. Eu pensava que eu nunca poderia fazer algo melhor do que aquilo que os meus pais tinham feito. Eu pensava que eu não podia ir além, mas meu pai nunca fez. Minha mãe não fez a faculdade. Eu pensava muitas coisas que não eram aquilo que Deus tinha para mim. E quando nós falamos de fé, de vida com Deus, a palavra de Deus diz que Deus nos chama para viver em novidade de vida. Amém? As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Existe algo novo de Deus para mim e para você, há alguns segundos à nossa frente. Quando nós pensamos no futuro, nós pensamos num futuro longínquo. Daqui a alguns anos, seu futuro está a 1 segundo à sua frente. E esse futuro é maravilhoso que Deus tem para você. Amém? E é um desafio nós pensarmos de maneira diferente. Quando Jesus entrou na minha vida, eu pensava que a igreja era perfeita. E aí eu descobri que a igreja não é perfeita, Jesus é perfeito. Mas a igreja é uma família, e assim como toda família tem suas batalhas, suas lutas, a igreja também tem. Eu pensava muitas coisas, eu tive que aprender. Eu pensava que líder nunca errava, que pastor, que ninguém errava. E aí eu descobri, graças a Deus, que existe humanidade em todos nós, amém? Nós somos humanos. Toca aí na pessoa que está do teu lado e fala, glória a Deus que você é humano que nem eu.
Mas eu pensava que as pessoas na igreja não erravam, que era tudo perfeito, até descobrir, com algumas decepções e dores, que não era bem assim. Mas eu aprendi a pensar a maneira de Deus, e eu luto todos os dias, é uma batalha para mim e para você. Sim ou não, queridos? É uma batalha. Eu pensava que eu era incapaz de fazer muitas coisas. Eu pensava que eu era inferior, que eu era menos amada pelo meu pai. Eu pensava muitas coisas. E o que você pensava? Ou talvez ainda, quais são os pensamentos que muitas vezes te limitam a viver o melhor de Deus? E nessa manhã eu quero compartilhar sobre isso com você, para que em nome de Jesus você esteja preparado para o novo que Deus tem para você. Amém? A palavra de Deus diz em Mateus 9:17: nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. O que Jesus estava falando aqui? Aqui são palavras de Jesus. Ele estava dizendo que era impossível viver uma vida nova com pensamentos velhos, com hábitos, com velhos hábitos. Jesus estava dizendo: olha, vocês precisam se preparar, se renovar, porque o novo, ele precisa ser recebido por um coração novo, por uma mente nova, porque senão vai romper, não vai funcionar, vai se perder aquilo que está sendo recebido. É isso que Jesus estava falando. Por isso, se você pensa que alcançou os seus limites, então de fato você os alcançou. Se você pensa que o problema é muito grande, então de fato esse problema é muito grande. Se você pensa que nunca vai encontrar a pessoa certa, quantos solteiros tem aqui nessa manhã? Aleluia, tem alguns. Se você pensa, ou vem de vez em quando aquele pensamento, que você nunca vai... Eu pensava que eu nunca ia casar. Eu pensava que eu nunca ia encontrar a pessoa certa. Graças a Deus que Deus mudou meu pensamento, porque hoje eu sou casada e muito bem casada, há 22 anos, e em nome de Jesus nós vamos envelhecer juntos, amém? Amém, amor da minha vida, em nome de Jesus. Mas eu pensava, por isso, se uma pessoa ficar pensando que ela nunca vai encontrar a pessoa certa, de fato ela nunca vai encontrar. Se pensar que a cura nunca vai vir, de fato a cura nunca virá. Então a questão não é que Deus não tenha o melhor, é que muitas vezes a nossa vasilha está velha, precisa ser renovada. O odre, aquilo que o recipiente, o coração precisa ser transformado e renovado, e pensar à luz da palavra de Deus, porque é fato que as pessoas não são limitadas pelas circunstâncias, elas são limitadas pelos seus pensamentos, não são limitadas pelas condições físicas, são limitadas pelos seus pensamentos. Queridos, quantas pessoas nós já vimos que têm muitas limitações físicas, mas realizam mais do que pessoas que não têm limitação física nenhuma. Quantas pessoas não têm um braço, uma perna? Não tem. Não é que tem uma limitação, uma deficiência, não, não tem. Não tem um braço, não tem uma perna. Tem uma deficiência visual, auditiva, e muitas vezes faz mais em relação a algumas coisas do que nós, ou do que algumas outras pessoas. Então o que nos limita não são as circunstâncias, não são as condições que não estão favoráveis, é a maneira que nós pensamos. Por isso Jesus, quando Ele vem para mudar a nossa maneira de pensar. Ele vem para sacudir a nossa estrutura e falar: você tem que pensar diferente. Você não pode pensar como escravo, você não pode pensar como coitado, você não pode pensar como derrotado, porque se você pensar isso vai se tornar realidade. E você não nasceu para ser um coitado nem um derrotado, você nasceu para ser mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. E nessa manhã eu quero convidar você a pensar fora da caneca. Que isso? Que é pensar fora da caneca? A gente fala pensar fora da casinha, né?
fora da caixa. Vamos pensar fora da caneca. A palavra de Deus fala em Efésios 1, 18 e 19, aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim: oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Diga comigo: a incomparável grandeza do seu poder. Queridos, Deus é todo poderoso. É incomparável o poder que Deus tem. Deus tem algo maravilhoso para você. Talvez existam pensamentos dizendo: não é isso mesmo. Você nasceu para viver essa vida. Você nasceu para ir até onde seus pais foram. Você não vai além. Não, seu casamento é assim mesmo. Não, queridos, a grandeza do poder de Deus é incomparável. E Deus vai fazer o impossível. A Bíblia diz, Ele não poupou o seu próprio filho. Ele não dará a você, juntamente com Ele, todas as demais coisas. Por isso não aceite nenhum pensamento contrário. Comece a criar um novo pensar. Se você não vê um caminho, diga: Senhor, eu não vejo um caminho, mas eu sei que o Senhor fará existir esse caminho. Comece a criar um novo pensamento, dizendo: Senhor, eu sei que o diagnóstico não é bom, mas eu sei, eu creio, o Senhor é a minha cura, e ela está vindo na minha direção. Estou com dificuldades financeiras, mas eu creio, o Senhor é o Deus de toda abundância. A abundância está vindo, a providência está vindo, a justiça do Senhor vai prevalecer nessa causa. Senhor, este sonho parece impossível, mas eu creio que o Senhor pode abrir portas que ninguém pode fechar. Criar um novo pensar. Uma nova vida exige um novo pensar, um novo olhar, uma maneira diferente de encarar as situações da vida. Nós não podemos enxergar as situações que nós enfrentamos da mesma maneira que todo mundo enfrenta. E aí a gente volta àquela frase tão conhecida, né, que os nossos pais sempre disseram para nós, que nós não somos todo mundo. Você não é todo mundo, você é filho de Deus. Você é príncipe, princesa de Deus, você é herdeiro de Deus. Existe promessa, é dizer a Deus: Senhor, meu coração hoje está triste, mas eu creio, o Senhor é a minha alegria, e a alegria do Senhor vai encher o meu coração, e o meu coração vai voltar a se alegrar novamente. E eu quero compartilhar sobre a vida de um homem que foi desafiado a pensar fora da caneca, fora da casinha, fora da caixa. Um homem que por muitos anos pensou só de uma maneira: eu nasci assim, eu aprendi assim, meus pais sempre viveram dessa forma. Por muitos anos ele viveu dessa maneira. Um pouco mais de 40 anos ele viveu assim. Mas um dia ele teve a oportunidade de pensar fora da caneca, de pensar diferente. Atos capítulo 3, versículo 1 e 2... Logo depois que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, semana passada eu falei sobre Paulo e Silas, hoje eu quero falar sobre Pedro e João. O momento em que eles dois vivenciaram. E aqui a Bíblia diz assim, Atos 3, versículo 1 e 2. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. Olha que tremendo, subindo ao templo. Nós estamos aqui no templo, amém? Para buscar a Deus, e amanhã nós vamos subir ao templo de novo. 6h da manhã, vamos subir ao templo para orar ao Senhor, amém? E Pedro e João sabiam da importância da oração, e eles estavam indo. Os judeus, eles têm o hábito de orar 3 vezes ao dia. E eles estavam indo ao templo na hora da oração. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Em Atos 4, depois você pode ler, lá menciona que este homem ele tinha mais de 40 anos de idade. Ele era cego de nascença.
mais de 40 anos vivendo limitado pela sua visão, ou a falta da sua visão. E naquele dia, como tantos outros, o levaram à porta do templo para ele estender a caneca e pedir esmolas. Ele estava acostumado com isso, era a vida dele. Ele sempre, com certeza, pensava, a minha vida vai ser essa. Imagina, mais de 40 anos, é assim. Mas não importa quanto tempo passe, se você pensar como Deus pensa, não importa o tempo que você esteja enfrentando essa luta, tudo vai mudar. Tudo pode ser diferente se você pensar conforme Deus pensa. Pensar como Deus pensa é entrar em concordância com Deus. É dizer, Senhor, eu concordo. Jesus levou sobre si todas as enfermidades, eu concordo com a minha cura. Jesus se fez pobre para que eu seja rico. Eu concordo que hoje eu tenho mais do que o suficiente. Tenho para mim, para abençoar outras pessoas, para abençoar a igreja, para abençoar a minha família. Eu concordo que sim, Deus, a tua palavra diz que eu conheço a verdade e todos os dias eu tenho sido liberto por ela. E a Bíblia continua dizendo, no versículo 3... Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro chega à porta do templo e aquele homem está ali com a caneca pedindo esmola. Pensando mais de 40 anos da mesma maneira, mesmos valores, mesmos princípios, fechados para o novo de Deus, nunca considerando uma mudança, nunca considerando que ele podia se levantar, já acostumado, condicionado àquilo. E quantas vezes nós vivemos condicionados a algo, condicionados porque pensamos da mesma maneira. Qual é o pensamento que precisa ser mudado hoje na sua vida, a respeito da sua vida emocional, a respeito do seu casamento, a respeito dos seus pais, a respeito dos seus filhos, a respeito do seu trabalho, a respeito do nosso Brasil, a respeito da sua saúde? Quais são os pensamentos que precisam ser renovados? Porque o novo, a nova vida, ela vem quando a minha maneira de pensar, ela muda. E a Bíblia diz que quando Pedro e João chegam, aquele homem pede esmolas. Pedro chama a atenção daquele homem e diz, olha para mim. Olhe para nós, né? Ele diz, olhe para nós. Por que Pedro estava chamando a atenção daquele homem? Porque ele precisava Pedro não estava dizendo, olhe para mim, essa carne que você enxerga. Olhe e enxergue o que está dentro de mim. Olha para nós, olha para mim, olha para João. Olha o que nós temos dentro de nós, enxerga, para um pouquinho. Para de olhar para a caneca, para de olhar para as possibilidades de alguém te dar uma esmola e você comprar um amuleto, comprar um alimento, porque aquele que pode te dar pernas novas, ele está dentro de nós. Era isso que Pedro estava falando, olhe para nós, chamando a atenção daquele homem, tirando os olhos dele da caneca, da falta de mobilidade, dos anos de sofrimento. Quando nós olhamos para aquele que pode todas as coisas, tudo começa a mudar. Nossa mente muda, nossos sentimentos mudam, nossa vida muda. E Pedro chama a atenção daquele homem, e no versículo 6, disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. A Bíblia diz que aquele homem, ele ficou prestando atenção em Pedro e João. E ficou esperando receber algo. Quando você olha para Jesus, o que você espera receber dele? Ah, não, eu não penso esperar mais nada. Pensa errado. Pensa errado. Como a gente brinca, né, que tem louvor, hoje eu não vou te pedir nada, e daqui a pouco a gente pede um monte para Deus, né? Não vou esperar nada, e a gente espera tudo, tem que esperar. A fé é a certeza do que eu espero. Ah, eu venho para a igreja, eu não espero nada. Pensamento errado. Tem que esperar.
Nós não barganhamos com Deus. Nós não viemos buscar a Deus porque esperamos algo em troca. Primeiro porque Ele é o dono das nossas vidas, porque Ele nos salvou, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, amém? Porque Ele tem transformado as nossas vidas. Mas esperamos sim que aquilo que Ele prometeu se cumpra, a obra seja completa, amém? A Bíblia diz que Ele esperou. E porque Ele esperou, Pedro falou: ande. Imagina a pane que deu dentro daquele homem, dos pensamentos dele. Esse homem não sabe que eu sou aleijado? Será que ele não sabe que eu estou aqui há mais de 40 anos pedindo esmola? Por que ele fica me pedindo algo que eu não posso fazer? Imagina o conflito no coração, e muitas vezes nós estamos assim nos nossos pensamentos. Deus está me pedindo algo que eu não posso fazer. Quem disse que você não pode? Pedro falou: ande para um paralítico que há mais de 40 anos, paralítico de nascença, não andava. Mas Pedro falou: ande. Ninguém até aquele momento tinha ministrado fé ao coração daquele paralítico. Ninguém tinha dito para ele que ele podia andar. E hoje nessa manhã eu estou aqui para dizer para você: você pode andar, você pode ser feliz, você pode ser curado, você e seu cônjuge podem viver o melhor no seu casamento, você pode viver financeiramente muito mais bem sucedido do que tem vivido, você pode servir a Deus, você pode ser um líder na casa de Deus, um cooperador, você pode ser um obreiro, um diácono, um pastor, você pode ser um grande empresário, um grande médico, um grande homem, uma grande mulher, segundo o propósito daquilo que Deus tem para você. Você pode, você pode. Comece a acreditar, comece a pensar: eu posso vencer essa luta, eu posso vencer essa enfermidade, eu posso vencer essa depressão, eu posso vencer esse problema no meu casamento, eu acredito. Oh Senhor. E quando Pedro diz assim: eu não tenho prata e nem ouro, eu fico imaginando a cena, porque quem pede normalmente estende a caneca, alguma coisa para pegar, né, a esmola. Eu fico imaginando a cena: eu não tenho prata e nem ouro. Pedro estava dizendo: abaixa a tua caneca, porque o que Deus tem para você não cabe na caneca. O que Deus tem para você, esse dinheiro da caneca não pode pagar, não pode proporcionar. Pedro estava dizendo: pensa fora dessa caneca, é muito pequeno. A caneca é pequena para aquilo que Deus tem para você. Pare de pensar pequeno. Comece a pensar grande. Comece a pensar nos sonhos que talvez foram deixados para trás, porque você disse: mas é muita areia para o meu caminhão. Imagina se eu pensasse que meu marido era muita areia para o meu caminhão, não estava aqui hoje. Porque de fato ele era muita areia para o meu caminhão. Eu era novinha, convertida, e ele já era líder de igreja. Eu falei: ô Senhor, me ajuda, porque a distância tá longa. Mas eu pensava: Senhor, se ele é o homem de Deus para mim, aleluia, eu vou para cima. Quem vê assim até pensa, né? Porque eu sempre fui tímida. Mas eu acreditei. Eu falei: ele é o homem de Deus para mim. Mas se eu pensasse que ele era muito... E eu fui tentada muitas vezes a pensar: ele é muito para mim. Ele já é um pastor praticamente. E eu uma novinha, né? Novinha convertida, não sei nada da vida. Aí ele foi esperto, ele falou: não sabe nada, vou ensinar tudo para ela. E ensinou bem, né? Olha aí, ó, tá ensinando bem. Até hoje, depois de Deus na minha vida, ele é o meu pastor. Ele me ensina muitas coisas, né? Então aquele homem, ele ouve aquilo. E no versículo 7, a Bíblia diz: segurando pela mão direita, que é Pedro. Pedro pega na mão daquele homem. Ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos daquele homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Não pense que as pessoas não vão te ajudar. Sempre Deus vai usar alguém para nos ajudar. Nós precisamos das pessoas, mas nunca dependa delas. Mas saiba que Deus sempre vai usar alguém com uma palavra, a mão estendida, ajudando em alguma área da sua vida, acreditando em você,
acreditando no seu casamento, acreditando na sua cura, acreditando na sua família. Deus sempre vai usar a vida de alguém. Não dependa delas, dependa de Deus, mas saiba que Deus sempre vai usar um vaso. Deus sempre vai usar alguém para a manifestação do seu milagre na sua vida. Amém? As pessoas são limitadas, mas Deus, Ele é ilimitado. Amém? E Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Por isso, reflita nessa manhã. Qual é o pensamento que você precisa mudar? Qual é o pensamento que você precisa tirar da sua vida? Nós não somos aleijados, graças a Deus, temos limitações. Às vezes temos limitações numa perna, temos limitação num braço, temos limitação muitas vezes de mobilidade. Alguns têm, limitação de visão, mas não é isso que nos limita. Não é isso. O que limita uma pessoa é como ela pensa a respeito dela e a respeito daquilo que Deus tem para a vida dela. Como eu disse, quantas pessoas você pode pesquisar, algumas nós conhecemos, um deles aqui é o Jair, por exemplo, o irmão, que ele perdeu uma perna por causa de uma picada que teve numa ferida, e ele teve que amputar a perna para salvar a vida. Queridos, ele é um dos campeões de canoagem. Você olha para ele, você vê que ele faz mais do que muito jovem faz. Por isso é como você pensa, e ele pensa, eu posso, eu consigo, eu sou filho de Deus, eu sou abençoado, eu sou forte, eu tenho saúde, eu só não tenho uma perna, mas eu tenho vida. Quantas coisas eu tenho? É a história do copo quase cheio, do copo quase vazio. Tem gente que olha para o copo e fala, o copo está quase vazio, e outros falam, o copo está quase cheio. É como nós enxergamos, que determina como nós pensamos. Por isso, guarde os teus pensamentos, não deixe que nada enfraqueça os sonhos de Deus na sua vida, amém? Livre-se da caneca, pare de pensar pequeno, pare de pensar que você não pode, pare de pensar que é difícil, pare de pensar errado a respeito de você. Comece a acreditar, Deus tem grandes sonhos para mim, Deus tem grandes milagres na minha vida, para a minha família, para a minha saúde, para o meu ministério. Comece a pensar diferente. Aquele homem até então ele pensava, eu nasci para ser paralítico, eu nasci para mendigar, eu nasci para depender das pessoas, eu nasci para viver à margem da sociedade, mais de 40 anos pensando dessa forma. Mas quando ele encontra a pessoa de Jesus, através dos apóstolos Pedro e João, ele começa a ser desafiado a pensar diferente. Comece a olhar mais para Jesus e menos para os problemas que você enfrenta. Você vai pensar diferente. Comece a olhar mais para a palavra de Deus e você vai ver que você vai poder realizar mais do que você imaginou que poderia realizar. As possibilidades podem estar contra você, mas o Todo-Poderoso está com você. Ele é por você, amém? E Ele não vai te deixar nunca. Não olhe para as questões somente sob a ótica natural, porque Deus é sobrenatural. Deus é sobrenatural. Quando você for tentado a olhar para aquilo que é natural, o problema é grande mesmo. A enfermidade, o diagnóstico é ruim mesmo, piorou. O casamento ficou mais difícil mesmo. Quando você for tentado a pensar assim, você vai lembrar que Deus é o Deus do sobrenatural e você vai dizer, Senhor, o diagnóstico não é bom, mas Jesus levou sobre si essa enfermidade. E eu creio, eu tenho a cura e ela está chegando e na hora certa ela vai se manifestar. Meu casamento, Senhor, está passando por lutas, mas eu creio, Senhor, que a Tua presença virá e o amor vai renascer. E aquilo que foi quebrado vai ser reconstruído. Senhor, eu enfrento essa depressão, mas a Tua palavra diz que o Senhor é a minha alegria. E eu recebo da Sua alegria e eu creio que o meu coração voltará a se alegrar em nome de Jesus. Não olhe para aquilo que você pode fazer, não pense, eu posso isso, eu posso aquilo, somente dependendo de você, firmado naquilo que você pode. Lembre-se que você se firma naquilo que Deus pode fazer na sua vida, amém? Você é capaz de realizar muitas coisas, mas não fique limitado àquilo que você pode, porque tem coisas que de fato nós não podemos, que nós dependemos do sobrenatural. Existem situações que nós falamos assim, Deus, só o Senhor nessa causa. Já ouviu isso? Já falou? Deus, só Jesus nessa causa, né, irmã Clélia? Só Jesus nessa causa. É aquilo que nós não podemos mais, já fizemos de tudo. E aí Deus entra e Deus faz. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Paulo lhe diz assim, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem algo extraordinário
Não deixe uma mente limitada impedir o agir do Deus ilimitado, todo-poderoso na sua vida, amém? O que Deus não pode fazer? O que Deus não pode fazer? A única coisa que a gente sabe, né? Deus não pode mentir. Deus não pode mentir, mas tirando isso, o que Deus não pode fazer? Ele pode todas as coisas na sua vida, amém? Então olhe, reflita e diga: Senhor, muda a minha maneira de pensar. Eu preciso pensar fora da caneca. Eu tenho que parar de pensar pequeno. Eu tenho que parar de limitar o teu agir por causa de uma mente limitada. O Senhor é todo poderoso. É incomparável a grandeza do seu poder. Eu e minha família vamos testemunhar os seus milagres. Eu vou enfrentar essa semana esse problema que eu tenho, essa dificuldade nessa questão da minha saúde, esse problema no meu trabalho, essa situação no meu casamento, essa situação com meu filho, com meu pai, essa situação no meu ministério, com o meu discípulo, com o meu líder. Essa semana vai ser uma semana de bênção. Eu vou pensar a vitória, não vou pensar a derrota. Eu vou pensar a paz e não vou pensar os conflitos, amém? Eu vou pensar a cura, não vou pensar a enfermidade. Eu vou pensar e eu vou esperar o melhor e vou esperar receber de Deus, porque aquele que espera de Deus, recebe dele em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar todos em pé, nós vamos ler o último texto e nós vamos orar. Romanos 12, capítulo 2. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Aquele paralítico precisou que alguém viesse dar um chacoalhão nele. E hoje de manhã eu quero te chacoalhar, amém? Para de pensar que o problema é maior do que você, porque maior do que você de fato ele vai ser. Mas você não precisa ficar pensando nisso. Pensa que Deus é maior do que o problema que você enfrenta. Amém? Não gaste sua energia pensando longe daquilo que Deus tem para você. Pense como Deus pensa. Aquele paralítico, ele recebeu ali um chacoalhão. E Pedro falou: olha para mim, olha para nós. Dentro de nós tem alguém que pode te dar algo que não cabe nessa caneca. Deus tem pernas novas, Deus tem uma vida nova. Eu fico imaginando aquele homem, ele foi saltando, ele foi louvando. Imagina ele voltando para a família, queridos. Imagina ele voltando de longe. Quem é aquele homem que vem vindo ali? Parece familiar, parece conhecido, mas está de pé. Mas está andando, está diferente. Imagina a alegria, o choro, o quebrantamento. Deixa Deus chacoalhar você e mudar a tua maneira de pensar. Pensa a palavra de Deus, pensa a promessa de Deus, pensa fora da casinha mesmo. Vão te chamar de muitas vezes fanático, queridos, mas o que importa? Importa que nós temos sido testemunhas de milagres, de impossíveis acontecendo. Pensar diferente. O apóstolo Paulo diz: não pense como todo mundo pensa, porque muitas pessoas continuam pensando: não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem cura, não tem restauração, amor. E o apóstolo Paulo diz: não pense como todo mundo pensa, tenha a sua mente renovada, para que sejam capazes de experimentar. Olha que tremendo. O apóstolo Paulo diz assim: olha, quando você muda a sua maneira de pensar, quando você começa a alinhar o seu pensamento com o pensamento de Deus e acreditar no que Deus acredita, mesmo que tudo aqui fora esteja um caos, tudo vai ser colocado em ordem. E aí você começa a experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quando nós mudamos nossa maneira de pensar, o que você tem pensado sobre você? Fecha os teus olhos. O que você tem pensado sobre você? O que você tem pensado sobre o seu casamento? O que você tem pensado sobre a sua saúde? O que você tem pensado sobre o seu pai, a sua mãe, o seu líder? O que você tem pensado sobre a sua vida financeira? O que você tem pensado sobre a vida? O que você tem pensado? Se existem alguns pensamentos ruins, negativos, entregue-os para Deus agora. Entregue-os a Deus e diga: Senhor, eu vou pensar como o Senhor pensa. Eu vou pensar a alegria e não a tristeza. Eu vou pensar a cura e não a doença, a saúde e não a doença. Eu vou pensar a paz e não os conflitos, as brigas.
Eu vou pensar a abundância e não a escassez. Eu vou pensar diferente. Se lembre disso, uma nova vida exige novos pensamentos. Exige um novo olhar. Pede para o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, muda a minha maneira de pensar. Eu quero olhar para a vida de uma maneira diferente. E a minha mente precisa mudar. Porque os olhos são as janelas da alma, sim. Mas tudo começa na minha mente. Como eu penso, como eu alimento o pensamento. E não é só por aquilo que eu vejo, mas é por aquilo que eu leio, por aquilo que eu ouço. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar as nossas vidas a Ti, Senhor. E declarar que nós cremos que o Senhor Deus tem algo maravilhoso e extraordinário para nós. E que sim, Senhor, é incomparável a grandeza do Seu poder, que o Senhor pode todas as coisas. E nós clamamos a Ti, mude a nossa maneira de pensar. Em nome de Jesus, tira os pensamentos de fracasso, tira os pensamentos de derrota. Com seus olhos fechados, tome a decisão no seu coração. O dia que vier o pensamento, já faz muito tempo, não vai acontecer. Diga para esse pensamento: minha mente mudou. O que Deus prometeu está a caminho e vai chegar. Quando o medo bater a porta do seu pensamento, diga: minha mentalidade mudou. Eu não vou viver preocupado, não vou viver estressado, dominado pelo medo. Eu sei que eu estou nas palmas das mãos do meu Deus, Ele cuida de mim. Quando a culpa bater a sua porta, quando vier a vergonha e vier a lembrança de um passado triste, diga para esses pensamentos: minha mentalidade mudou. Eu não vou viver condenado. Eu sou perdoado por Deus. Eu sou redimido. Eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro. O futuro que Deus tem para mim é maravilhoso. Quando vier um pensamento de escassez, de dificuldade financeira, diga para esse pensamento: minha mentalidade mudou. Esse não é o meu destino. Eu vou ter muito em abundância, porque o meu Jesus se fez pobre para que eu seja rico. Eu vou emprestar a muitos e não vou tomar emprestado. E tudo que eu tocar vai prosperar, vai ser bem sucedido. Quando vier um pensamento: eu não vou vencer essa doença, eu não vou vencer esse problema, esse diagnóstico, diga: minha mentalidade mudou. Jesus levou sobre si toda a enfermidade. A minha cura está vindo e eu a recebo em nome de Jesus. Coloque a sua mão no seu peito em sentido ao seu coração e diga comigo: Espírito Santo, eu recebo nessa manhã uma nova mentalidade, um novo pensar, o pensar de Cristo, o pensar a palavra de Deus. Eu lanço fora da minha mente todos os pensamentos de fracasso, de derrota, de doença, de tristeza, de falência, de dívidas. Em nome de Jesus, todo pensamento de desânimo saiam da minha vida. Em nome de Jesus, eu vou pensar vida, esperança, alegria, saúde, abundância, que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Hoje eu me levanto e me alegro, porque o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Hoje eu declaro, eu e a minha família somos tocados e transformados pela palavra de Deus, e nós vamos experimentar e provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abra suas mãos agora. Nós vamos adorar o Senhor. O que você espera de Deus nessa manhã? Qual o pensamento que a partir de hoje vai ser diferente? E o que você vai esperar de Deus acerca de você, da sua família, do seu ministério? Espere e creia que você receberá em nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
Jesus, o seu nome é mais poderoso do que tudo que existe. E eu declaro, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, eu quero dar a oportunidade a você de recebê-lo em sua vida. Nós declaramos, e precisamos fazê-lo isso em todo o tempo, dizendo: entra na minha vida e no meu coração. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, entra na minha vida e no meu coração todos os dias. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Faça parte da minha vida diária. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Muda minha maneira de pensar, minha maneira de viver, e leva-me a usufruir da vontade de Deus, que é a melhor para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Deus tem o melhor para você, creia. Você vai pensar diferente, em nome de Jesus. A minha oração é que todas as vezes que você for tentado a pensar negativamente, ou contrário à palavra de Deus, o Espírito Santo vai te despertar naquela hora. Você vai falar: opa, não é mais esse pensamento que eu vou alimentar. Eu vou pensar diferente e a minha vida vai começar a ter novas intervenções, um novo agir, novos milagres, um caminho diferente. Deus vai te conduzir nesses dias em nome de Jesus, amém? Quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco nessa manhã, graças a Deus, glória a Deus por esse tempo maravilhoso. Vocês que estão conectados conosco, que Deus os abençoe. Se você está conectado conosco, fez esta oração pela primeira vez, nós queremos orar por você, queremos te receber na família Sara, nossa terra, amém? Nessa família maravilhosa, feliz, decidida e posicionada a viver o melhor de Deus. Venha participar de um dos nossos cultos e entre em contato conosco por esse WhatsApp que está em tela, esse QR Code que está no YouTube. Nós vamos ter o prazer e a alegria de te receber, de responder e mais ainda de te receber na casa de Deus, amém? Queridos, quem está conosco aqui pela primeira vez nessa manhã, por favor, faça um sinal com a mão. Aqui à minha esquerda tem alguém que está conosco pela primeira vez, aqui à minha direita. Glória a Deus, que bênção. Sejam mais uma vez muito bem-vindos, amém? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Nós já estamos encerrando. Ao final desse momento, nós vamos entregar um livro de presente a cada um de vocês e anotar o seu pedido de oração. E dizer que vocês são muito bem-vindos a estar conosco sempre que quiserem, se sintam acolhidos no nosso meio, amém? Em nome de Jesus. Levante sua mão, igreja, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua bondade sobre nós, e que em nome de Jesus, Senhor, não sejamos mais os mesmos, que nossos pensamentos mudem, para que nossa vida possa mudar. Nós cremos que a sua grandeza, a grandeza do seu poder é incomparável. O Senhor pode todas as coisas. Faça o impossível em nossas vidas. Nós esperamos sim, com certeza, com fé, que o impossível vai acontecer, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que você vá para um domingo maravilhoso, abençoado em família, uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém, queridos? Deus abençoe, vá na paz do Senhor. Pode aplaudir ao Senhor, diga: obrigado, meu Deus, aleluia. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.